Sou Fernanda Oliviero e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre metodologias ativas e ensino híbrido. É um prazer estar aqui com esse grupo tão especial nesse encontro que foi preparado com tanto carinho para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Bom, cada vez mais, as metodologias ativas e o ensino híbrido estão em evidências no nosso contexto educacional. Estamos finalmente traçando novos caminhos para a educação através de mudanças no processo de ensino e aprendizagem. E fomos percebendo ao longo do último ano como a educação clama por essas mudanças, não é mesmo? Necessitávamos de novas reflexões sobre como ela pode vir a ser flexível e se adequar aos novos tempos. E o ensino híbrido vem nos mostrar que isso é possível. Mas, afinal, qual o seu significado? E qual deve ser o olhar da escola diante da importância das metodologias ativas e do ensino híbrido? Híbrido significa misturado, mesclado, mas sem pensarmos bem, a educação sempre foi misturada e híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades aqui com a gente. E sem dúvida, o ensino híbrido nos permite um ecossistema mais aberto e criativo. Na realidade, 2020 foi um ano considerado divisor de águas, incentivando escolas e professores a refletirem sobre essa abordagem e, consequentemente, sobre suas práticas. O que precisamos discutir agora é como nossos alunos podem ser influenciados por diferentes caminhos de aprendizagem e como os modelos híbridos e as metodologias ativas de educação podem nos auxiliar nesse processo. Na realidade, dentre todas as discussões que cabem nesse momento, nós precisamos trazer aqui como principal o papel do professor, no papel de curador, orientador e mediador das aprendizagens. O que precisamos, então, é discutir como os nossos alunos podem ser influenciados por esses diferentes caminhos. E, para isso, é importante conhecer e estudar os métodos mais utilizados de ensino híbrido. Por exemplo, uma sala de aula invertida tem-se aí uma mudança na forma tradicional de ensinar. Alguns conteúdos, eles passam a ser estudados em casa, ou seja, o professor seleciona temáticas que os alunos possam se apropriar sozinhos e, na sala de aula, realizam atividades, exercícios ou desafios que permitam entender o quanto o aluno assimilou sobre aquele conhecimento prévio. Com isso, o aluno deixa para trás aquela postura passiva de ouvinte e assume de fato esse papel de protagonista do seu aprendizado. Mas as mudanças não param por aí. O professor em sala de aula deixa o papel de expositor de uma informação e passa a mediar atividades mais envolventes e desafiadoras com o objetivo de direcionar e orientar o aluno na construção do seu próprio conhecimento. Porém, como toda e qualquer metodologia de ensino, precisa ser pensada e planejada com atenção, para que os objetivos pedagógicos de fato sejam alcançados. Já o laboratório rotacional, ele é um método que consiste na divisão da sala de aula em dois grupos, em que um deles é incumbido de realizar diversas tarefas em um ambiente virtual e o outro em um ambiente offline. E essa rotação ocorre por um período de tempo. Em seguida, esses grupos eles vão se inverter. O método exige a utilização tanto de um laboratório mais tecnológico e um talvez de ciências mais experimental. E a sala de aula também como outra possibilidade de recurso. Já a rotação por estações é um modelo sustentado de ensino híbrido, no qual tanto os momentos online quanto os momentos offline ocorrem dentro da sala de aula. O espaço, normalmente a sala de aula, é dividido em estações, e ao menos uma delas, obrigatoriamente, precisa ser online. Né? E aí precisamos de pensar numa estratégia aí que precisa da tecnologia. Todas as estações, elas precisam trabalhar com um tema central da aula, mas de formas diferentes, buscando contemplar todos os estilos de aprendizagem, visual, auditivo, sinestésico e leitura e escrita. Os alunos são divididos em grupos entre as estações e devem percorrer todas até o final da aula, como se fosse um circuito. As estações, embora se completem devido ao tema central ali da atividade, elas devem ser
independentes. Uma precisa se sustentar ali sozinha na sua prática. Afinal, como cada grupo de alunos começará o circuito a partir de uma estação diferente, não tem como uma depender da outra, então elas têm que ser independentes, certo? É importante também que o tempo em cada estação seja calculado de forma que os alunos consigam concluir as suas atividades e seguir para a próxima, né? Porque é muito frustrante não conseguir fechar a sua atividade, a sua tarefa. Uma outra característica aí do modelo de rotação por estações é a valorização do aprendizado colaborativo. Como isso é importante nesse tempo, né? E ele ocorre na maior parte do tempo, mas é possível também, em algum momento, de preferência na estação tecnológica, abrir espaço para o aprendizado individual, que pode se dar com uma pesquisa, um jogo, um desafio, um exercício. Então, é bacana as atividades colaborativas, mas também é importante, uma delas, o aluno trabalhar um pouquinho mais de forma sozinha, individual. O professor, nesse contexto, atua aí na organização das estações, atividades, recursos didáticos, divisão dos grupos, no esclarecimento de dúvidas. Existe a possibilidade também dele fazer parte de uma das estações, na qual pode ser um provocador de algum debate, de alguma reflexão, certo? Outro modelo que tem se usado muito, e é muito importante também para as nossas práticas, é a rotação individual, só que ela é um pouco mais disruptiva, né? Porque a rotação individual, basicamente, é um roteiro criado pelos professores para cada aluno. Então, ela é muito mais personalizada nesse sentido. No entanto, o grande objetivo dessa rotação individual é fazer com que os estudantes passem por desafios importantes para o seu processo de aprendizagem, para suprir algumas necessidades ou dificuldades. O modelo tradicional do ensino pode até permanecer nessas práticas, mas ele precisa de técnicas e metodologias inovadoras e, de preferência, ligadas à tecnologia. Vivemos agora um período em que novas ferramentas surgem todos os dias, e as instituições já começam a perceber que podem, sim, utilizar isso a favor do ensino, por meio de técnicas como a rotação individual ou por estações, e por isso é possível extrair aí o máximo da capacidade dos nossos alunos. Agora, pensemos o seguinte, devemos ter e temos diversos perfis de alunos dentro de uma sala de aula. E ao pensarmos sobre esses perfis, precisamos levar em consideração que esses alunos aprendem todos de formas e ritmos diferentes. Isso sempre foi assim, né? Então, o que eu, enquanto professor, preciso fazer é levar para os meus alunos diversas oportunidades de aprendizagem, para que tenhamos aí equidade dentro do processo de ensino. Ou seja, essa escola precisa ser possível para todos. E ao falarmos sobre esses diversos perfis, também podemos falar sobre as diversas metodologias existentes, principalmente as que são consideradas ativas. Vou citar aqui novamente José Moran, quando ele fala que aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, em processos de design em aberto, enfrentando desafios complexos, combinando trilhas flexíveis e semi-estruturadas em todos os campos, pessoal, profissional, social, e que ampliam nossas escolhas mais libertadoras e realizadoras. Ou seja, a vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada vez mais complexos. E essa fala nos traz como reflexão que esse processo começa cedo, através da indução de ações que vão nos ajudando nas resoluções de problemas. Por isso que, através dessas metodologias investigativas, o aluno consegue dar significado ao que é ensinado em sala de aula. O que constatamos cada vez mais é que a aprendizagem por meio da transmissão, ela é importante, ela é necessária. Ou seja, não vamos ignorar essa parte importante da aula, da introdução de um conceito novo, da teoria, mas depois de apresentá-la, planeja uma atividade que incentive a aprendizagem por questionamento, por experimentação, porque é ela que vai possibilitar uma compreensão mais ampla e profunda do que você está estudando com os teus alunos. Os modelos híbridos podem equilibrar essa experimentação com a dedução, invertendo a ordem tradicional. Às vezes a gente pode começar experimentando, questionando, para depois entender e aplicar e conceituar o que você precisa desenvolver ali com o teu grupo, né? Se trouxermos aí a Base Nacional Comum Curricular, né, a nossa BNCC como referência, assim como outros documentos anteriores, já se falava em aprendizagem espiralada, né, aquela que nos permite levar o aluno a aprender a partir do desenvolvimento de níveis mais simples para os níveis mais complexos, acompanhando o ritmo de aprendizagem de cada um.
Esses processos de aprendizagem são múltiplos e todos nos direcionam para um único aspecto, o protagonismo desse aluno. E esse protagonismo está bem claro no conceito e na aplicação de metodologias ativas e ensino híbrido. As metodologias ativas, portanto, elas intensificam o papel de protagonista do aluno, do seu envolvimento direto, participativo, reflexivo, em todas as etapas do processo de aprendizagem. Com as metodologias ativas e os modelos híbridos, podemos de fato personalizar a aprendizagem e trazer muitos ganhos para nossos alunos, sempre levando em consideração necessidades e interesses deles, assim como trazer diversos modelos para dentro de uma mesma sala de aula. E por que a personalização é tão importante no processo de aprendizagem? Primeiro, a gente precisa lembrar que a sala de aula, como eu já falei, sempre foi heterogênea, porque é assim que são os seres humanos. Ou seja, se não temos as mesmas características físicas e emocionais, por que que devemos aprender da mesma forma ou no mesmo ritmo? Nesse momento, pode ser que tenhamos aqui professores que nem querem mais ouvir falar de ensino híbrido, tanto que falamos 2020 e 2021, né? Mas precisamos dele cada vez mais se quisermos resolver de fato os desafios educacionais que temos, com os quais nos deparamos todos os dias. E também se queremos desenvolver e aplicar de fato a personalização do ensino. E veja, a personalização de que trato aqui não está meramente apoiada em tecnologias digitais ou plataformas adaptativas que sozinhas muitas vezes fazem todo o serviço. Esse é um equívoco que a gente ainda encontra em críticos do ensino híbrido, que entendem o termo como uma ação mecânica, realizada por algoritmo e distanciada do papel do humano nesse processo. Não é sobre isso que vamos discutir quando a gente fala de ensino híbrido. Nas aulas presenciais, agora com mais intensidade, voltando de fato essa certa normalidade, né? Que nós temos aí na nossa sala de aula, a gente precisa ter um foco maior na diferenciação, para então avançarmos para o objetivo da personalização, em que os estudantes conseguem identificar como aprender melhor e assim eles mesmos podem desenvolver os seus recursos aí, seus processos de aprendizagem e de ensino. Pensando nisso, eu selecionei aqui alguns elementos que eu considero fundamentais para essa atuação com um foco maior no entendimento do que meus alunos apresentam aí necessidades diferentes no seu processo de aprendizagem. A primeira delas, identificar aprendizagens essenciais. Então, dentro das habilidades selecionadas para aquele ano escolar que eu atuo, quais seriam as aprendizagens essenciais que você gostaria de priorizar naquele semestre ou naquele trimestre? Então, pensa nisso, identifica quais são as aprendizagens essenciais dos teus alunos. Depois, é fundamental trabalhar com a avaliação diagnóstica, ou seja, a partir dessa seleção de habilidades, realize aí avaliações diagnósticas para que a gente consiga obter registros escritos, mas também possa conversar com os estudantes sobre o que levou você a fazer essa escolha, ou responder essa questão. Então, não só uma avaliação conteudista, mas que ela possa, de fato, te trazer elementos ali para entender teu grupo. Como terceiro elemento fundamental, eu também coloco aqui o mapear o processo. Estabeleça metas, indique quais são os seus prazos, quando você pretende chegar em um determinado ponto com o teu grupo e o que pretende fazer durante esse processo. E aí, nessa hora, né, o apoio da coordenação é fundamental, com a troca entre pares sobre o andamento do processo e o desenho das intervenções que se façam aí necessárias. Como quarto elemento, vamos pensar agora no planejar essas aulas. Com esses dados em mãos, planejar as experiências de aprendizagem que possam endereçar os principais pontos a serem desenvolvidos. Por exemplo, organizar uma estação com leitura e interpretação de texto, uma atividade mão na massa, outra com produção de mapa conceitual, enquanto o professor está realizando uma atividade com um pequeno grupo. Compartilhar com os alunos também implica que os alunos se impliquem nesse processo, estejam adentro desse processo junto com você, professor, compartilhando com eles quais os desafios a serem alcançados. E dessa forma, faça também com que os feedbacks sejam constantes e que a motivação para alcançar os objetivos auxilie os alunos no desenvolvimento dessa autonomia que a gente tanto deseja. E depois é importante também monitorar. A avaliação formativa, então, é fundamental, coletar informações continuamente para poder agir sobre ela, replanejar, desenhar novas estratégias e procurar sempre envolver os alunos nesse processo.
E o 7, não menos importante, porque vira todo esse ciclo novamente, replanejar. O tempo todo o processo precisa ser retomado e novas metas desenhadas, compartilhadas, monitoradas. E nesse processo, sabemos muito bem que vários aspectos precisam ser repensados, e assim atuar continuamente na reflexão sobre os melhores caminhos para a implementação do ensino híbrido, que é o grande desafio aí nas nossas escolas. E dentro de toda essa reflexão, percebemos que a personalização pode muito diminuir a frustração do aluno, dando a ele a oportunidade de maximizar seu aprendizado e aprender dentro do seu próprio ritmo. E aí, aqui nesse encontro, vocês vão conversar e aprofundar um pouquinho vários temas. Eu queria trazer brevemente, para linkar com tudo isso que eu estou conversando aqui, algumas abordagens, algumas estratégias que eu acho importante. Uma delas é o STEAM, né? O STEAM é um acrônimo aí em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. E essa abordagem pedagógica, que integra diferentes áreas, surgiu nos Estados Unidos com o objetivo de despertar o interesse dos alunos, e a palavra-chave é desafio. Então, as atividades guiadas nas metodologias STEAM permitem que os alunos resolvam problemas ao conectar ideias que pareciam desconectadas, beneficiando o aprendizado interdisciplinar, que é o nosso grande sonho nas escolas, né? Esse ensino de verdade interdisciplinar, e trazendo os estudantes para o centro do processo cognitivo. E nesse processo, eles exercem a colaboração e aprendem uns com os outros. O professor, nessa metodologia, é bem atuante, sendo responsável por oferecer mediação e o tempo inteiro apoio aos alunos, sendo parte desse esforço colaborativo, certo? E aí vem os pontos importantes para essa prática, para essa metodologia ativa de aprendizagem, porque incentiva a descoberta e pode ser utilizado em 5 etapas: investigar, descobrir, conectar, criar e refletir. E através dessas etapas, que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de um projeto, os alunos podem vivenciar e experienciar o pensamento científico e crítico, mas de maneira interpretativa e reflexiva, por meio do lúdico ou de provocações interdisciplinares. E isso pode acontecer desde a educação infantil até o ensino superior, né? Depende aí das áreas e da forma que você vai trazer essa prática aí para o teu estudo. E a adoção do STEAM nas escolas, ela prevê a interdisciplinariedade de áreas de conhecimento para despertar essas habilidades e atitudes necessárias a essa vida contemporânea que a gente vive, como o pensamento computacional e o espírito faça você mesmo, da cultura maker que a gente também já conversou por aqui. E a adoção do modelo deve partir inicialmente da intencionalidade do professor. Ouvir os estudantes e sistematizar essa escuta é fundamental para dar os primeiros passos e aprofundar essa metodologia. E para isso que precisamos evidenciar aí algumas etapas importantes do estímulo na sala de aula. Primeiro, o espaço de aprendizagem. Precisamos entender que o espaço de aprendizagem é o lugar para aceitar o desconhecido e o erro, né? Para trabalhar aí colaborativamente, ou seja, não tem nada definido. Trabalhar com essa imprevisibilidade, às vezes o professor é um grande desafio, porque ele precisa sair dessa zona de conforto, de tudo é planejado, todos os meus passos são planejados. O estímulo te tira um pouco disso, né? Então, essa característica é bem importante. E o papel desse professor mediador, que permite que os alunos aprendam por experiência, por experimentar, por ensaio e erro. E esse espaço ainda deve ser regulado por 2 valores: segurança e respeito. Eu tenho que estar seguro para poder errar, é permitido errar, para a partir do erro, esse erro me construir por uma nova aprendizagem, e para isso eu tenho que ter um espaço de respeito entre todas as pessoas que fazem parte aí desse trabalho. Transforme conceitos em práticas. Olha que importante. É importante que o professor olhe para o currículo e os conceitos que permeiam o conhecimento e possibilitem aos alunos, através da resolução de problemas, trabalhar de forma prática. O professor deve, de fato, permitir que os estudantes testem suas hipóteses através da educação mão na massa, unindo aí os conceitos da ciência, da tecnologia, da arte, da engenharia, da matemática, para resolver algum desafio proposto aí dentro do que você pretende desenvolver. Para isso, também é importante criar os espaços das oficinas, e para dar início a essa abordagem em sala de aula, realize, por exemplo, uma oficina com os alunos, divida-os em grupos, leve um problema relacionado ao conteúdo a ser trabalhado e proponha que eles busquem uma solução de maneira prática.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente desafiou uma vez na escola que os alunos olhassem para a sua cidade, onde o cadeirante não tinha um espaço adequado para circular na cidade. Então, não era uma cidade com acessibilidade adequada. Até existiam rampas, mas essas rampas não eram acessíveis, porque essa pessoa cadeirante dependia de alguém que lhe ajudasse a subir. Então, ela não era acessível. Acessibilidade, de fato, é quando esse sujeito consegue se movimentar sozinho. E aí, um dos desafios foi esse: olhar para os problemas e buscar soluções. E foi na matemática que eles encontraram as soluções, as rampas com o ângulo adequado para esse movimento. Então, isso é problematizar e trazer os conceitos da sala de aula, né? Então, problematize. As perguntas nessa hora são essenciais para que os alunos avancem nas hipóteses e para que o professor possa mediar essa aprendizagem. E esse momento ele deve procurar aí desenvolver debates, intervenções, instigar os alunos, os grupos, né, encontrar caminhos diferentes. E o professor deve incentivar os alunos sem dar as respostas, que esse é o maior desafio, né? A gente às vezes já quer dar a resposta. Não, deixa ele pensar, deixa ele construir e você vai só orientando e mediando o caminho. O desafio, óbvio, tem que ser interessante, tem que fazer sentido para aquele grupo, para aquela causa, não leva a resposta pronta, permita espaço para a imaginação, para a criatividade, para que os alunos produzam, testem, reflitam, e ao final sistematize ali os conhecimentos de forma que os alunos se sintam motivados a compartilharem com os outros o que aprenderam. E pode ser através de um debate, de uma apresentação, mas o quanto isso é rico e importante. E o planejamento, né? Ele é bom, ele é essencial, é fundamental para o sucesso dessa abordagem. Estabeleça roteiro, parceria, mas não fique engessado nesse planejamento. Deixe ele flexível para o que aparecer. Né? Já que a proposta é estabelecer um projeto integrado, contempla etapas definidas, pesquisa com dados, produção, teste de aplicação, busque parceiros na escola para dividirem com você esse trabalho de construção. Trabalhar com habilidades socioemocionais também é muito importante no STEAM, olha que rico isso, né? Porque ele é um propulsor para o desenvolvimento de habilidades aí socioemocionais, porque ele permite que atividades sejam desenvolvidas em grupo, de forma colaborativa, onde os papéis podem e devem ser revisados a todo momento, para que haja aí o fortalecimento do grupo, das habilidades de cooperação, empatia, resolução de problemas. E um dos pontos também importantes, como esse exemplo que eu dei para vocês da acessibilidade, envolva os alunos em problemas reais. Para que os desafios façam sentido, é necessário que o professor pense no contexto dessa aula e desse lugar que esse sujeito vive. É essencial propor desafios reais para que eles possam atuar de verdade com problemas ali do entorno da comunidade que eles vivem, levando e aplicando conceitos ao propor soluções, eles devem se sentir motivados para atuar nessa sociedade que eles vivem e buscar respostas aí para questões que afetam a sua comunidade, que é o perfil do cidadão do século XXI que a gente tanto quer, né? E aprender a partir de uma perspectiva prática também é o intuito da cultura maker, que já conversamos muito por aqui, né? Um movimento aí que incentiva essa mão na massa e potencializa os projetos de STEAM. E a ideia é que a aprendizagem seja baseada na experiência do aluno e que passa a se tornar aí protagonista, além de poder desenvolver a sua criatividade, seu senso crítico e também o trabalho em equipe. Um dos pilares da cultura maker é o chamado dê uma chance, né? Ou, em outras palavras, tente fazer. E essa ausência de julgamento inicial é que permite uma visão mais otimista, mais criativa, para oportunidades que ainda podem ser descobertas. E no ambiente escolar, isso é extremamente valioso. E a conquista do conhecimento está diretamente ligada a questões como abertura e criatividade. Por isso, é uma constante tendência pedagógica. E ainda que um ambiente especial para o desenvolvimento dessa atividade da cultura maker seja interessante, é possível pensar que o necessário é ter um local para interagir com ferramentas, materiais, sucatas, tintas. Então, aqui a gente nem está falando de tecnologia. Ela é importante, mas às vezes você pode transformar tudo isso no que você tem. O importante é olhar para tudo isso, né? Alguns exemplos aí, montagens de objeto com uso de sucata, garrafa PET, caixas de leite, jornal, papelão, criação de uma horta comunitária no seu bairro, se tem uma praça,
perto da sua escola, que possa servir ali de uma horta comunitária, projetos para reaproveitar a água da chuva, montagem de maquetes, aparatos de marcenaria, tudo isso enriquece aí, né? O importante é propor projetos interdisciplinares e de acordo, lógico, com a faixa etária que você está atuando. E, além disso, a ideia é a realização de um trabalho conjunto, por isso cabe aí ao professor elaborar um roteiro, um guia, como a gente falou, né? Planejar, projetar, mas instigar a turma a sair ali do lugar comum e procurar respostas em outras possibilidades. Aí trago um exemplo que é muito maker, né? Muito cultura maker, e que fala muito sobre essa prática ativa de aprendizagem, e aí eu trago aqui para vocês como exemplo O Menino que Descobriu o Vento. Se não viram ainda esse filme, por favor, vejam, está disponível aí nas plataformas de streaming e vale muito a pena porque ele é uma resolução de um problema real de uma comunidade a partir aí de uma cultura mão na massa e criar ali algo que faria a diferença, né? Por exemplo, o acesso de água na África subsaariana é o desafio, né? E nesse projeto o principal objetivo foi aplicar que um dos principais problemas sociais é a falta de acesso à água, e aí o filme depois também foi o fechamento do projeto. Mas antes de apresentar o filme para as crianças, o objetivo foi fazer com que eles procurassem soluções para acesso à água em locais onde ela não estava ali disponível em abundância. E depois o filme fecha essas reflexões e aí eles começam até a olhar de uma outra forma as possibilidades. Então, do lado curricular, o desafio é uma forma lúdica de introduzir os alunos em uma problemática social, como a falta de acesso à água na África, gerando aí uma curiosidade sobre como vivem populações nesse contexto, as raízes históricas que envolvem esses povos, uma análise geográfica sobre a distribuição da água e mudanças climáticas, a relação da agricultura e o ecossistema local e muitos outros assuntos que os alunos acharem pertinente conectar a esse desafio aí proposto numa aula. E do lado extracurricular, o desafio também estimula o trabalho em equipe, o desenvolvimento criativo frente a limitações de tempo, de recursos, conseguindo conectar aí habilidades socioemocionais ligadas à resiliência, à criatividade, à colaboração, à comunicação. E aí vocês vão ver que o filme traz esse universo de inspirações para a gente também pensar nas nossas salas de aula, né? Enfim, eu trouxe dois exemplos, duas abordagens aqui de metodologias ativas, o STEAM e a cultura maker, para oferecer aí uma série de oportunidades para as escolas que querem criar cidadãos completos, alunos de fato protagonistas e inovadores, e diversificar o ensino e a construção de aprendizagens significativas deve ser uma das características também de uma gestão e de um professor inovador. E como já dizia aí Paulo Freire, né? Se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar então toda a possibilidade que tenha para não apenas falar da minha utopia, mas para participar de práticas com elas coerentes. É isso, que nós possamos também ser de fato mudanças em nossas escolas, a partir de pequenas e significativas mudanças na forma de ensinar e de aprender. E fico aqui com vocês, deixo aqui meu contato, Fernando Oliveira, fico à disposição de vocês e que nós possamos nos encontrar aí no chão da escola e com as práticas ativas de aprendizagem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.